Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o 5º dia, metade da nossa novena dedicada a Santa Teresinha do Menino Jesus. No dia de hoje nós vamos falar sobre determinação. Oração a Santa Teresinha para obter uma graça. Ó Santa Teresinha do Menino Jesus, modelo de humildade, de confiança e de amor, do alto dos céus, despeje sobre nós estas rosas que levas em teus braços, a rosa da humildade, para que vençamos nosso orgulho e aceitemos o jugo do Evangelho. A rosa da confiança, para que nos abandonemos à vontade de Deus e descansemos em sua misericórdia. A rosa do amor, para que, abrindo nossas almas sem medida à graça, realizemos um único fim para o qual Deus nos criou, à sua imagem: amar-lhe e fazer-lhe amar. Tu, que passas teu céu fazendo bem na terra, ajuda-me nesta necessidade e concede-me do Senhor o que te peço, se for para a glória de Deus e para o bem de minha alma. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. 5º dia da nossa novena dedicada a Santa Teresinha, determinação. Ninguém vai chegar ao céu, como diz Santa Teresa d'Ávila, sem uma determinada determinação, sem um foco, sem uma meta, sem algo muito claro. Eu vejo muitos jovens, quando eles estão apaixonados, o jovem faz qualquer coisa. Ele fica sem dormir, ele pega um ônibus e viaja várias horas, ele deixa de comer porque fica pensando na namorada ou no namorado, tudo que vê lembra outra pessoa. Uma pessoa que está apaixonada, ela não encontra limites para conseguir agradar o seu amado. Ela não encontra limites quando ela deseja encontrar ou fazer algo por alguém que ela ama. Quando nós amamos a Deus, quando a nossa vida é entregue para Deus, pode ser algo um pouco parecido. Uma vez um seminarista estava em crise, ele procurou um bispo, Dom Rafael Cifuentes, já falecido, um bispo espanhol que morou no Brasil. Ele tem um livro fantástico, é um guia para mim, desde o meu diaconato, quando eu fiquei diácono em 2011, até hoje eu trago, sempre eu folheio, leio, vejo histórias. É um livro que é um retiro para mim, Sacerdotes para o Terceiro Milênio, da editora Santuário. Se o senhor, a senhora, você quiser presentear um seminarista, dê esse livro, Sacerdotes para o Terceiro Milênio. Se quiser entender o coração de um padre, naturalmente não é escrito para os leigos, mas se alguém quiser entender um padre, vá lá e leia esse livro. E aí Dom Rafael Cifuentes, aconselhando um seminarista, o seminarista dizia assim: olha, eu acho que eu vou deixar o seminário, eu acho que eu não amo Jesus como deveria. Querido bispo, o que eu preciso fazer? E aí ele contava o exemplo do seu Alfredo.
O seu Alfredo, ele tinha uma família linda de mais ou menos 6 filhos. Uma família muito bonita. E ele tinha uma esposa também que ele amava muito, ele dava vida pela esposa. E a esposa também era apaixonada por ele. De repente, a esposa do seu Alfredo teve um acidente muito grave, que ela ficou em cadeira de roda, não podia mais andar, praticamente não podia se locomover. Era uma dificuldade enorme. E a partir daquele dia, a vida do seu Alfredo mudou totalmente. Ele acordava mais cedo para dar banho para sua esposa. Depois ele preparava o café com as coisas que ela gostava. Ele ia para o trabalho e o horário de almoço, ele fazia questão, mesmo não sendo tão perto da sua casa. Teve até que trocar o trabalho para morar um pouco mais perto de casa. Ele ia almoçar com a esposa, colocava a comida na boca dela. Muitas vezes, na hora de deitar, ele olhava e ela sem reação nenhuma, sem praticamente demonstrar nada de sentimento, porque aquela mulher estava praticamente paralisada, com muita dificuldade, se movimentava. E aí não tinha reação nenhuma, ele continuava fazendo a mesma coisa. E aí um dia, Dom Rafael se encontrou com Alfredo e perguntou: mas por que o senhor continue fazendo isso? Parece que ela nem percebe, que ela não sente. E aí o homem ficou quase que revoltado e disse: não, senhor bispo, eu faço isso porque eu a amo. Eu faço isso porque assim eu sou feliz. Veja, quando você ama fazer o bem, quando você ama cuidar, não é mais um peso. E aqui está a diferença, com todo respeito aos pais. O padre disse o exemplo de um homem de Deus, mas vamos ver o exemplo das mães. Uma criança chorando em casa, por exemplo, 2 da manhã, 3 da manhã, uma criança de 2, 3 anos, e aí o pai precisa cuidar. O pai vai lá com a cara amassada, todo atrapalhado, vai lá, limpa tudo, põe na cama, pega e dorme. A mãe é diferente. Isso em casos normais. Tem as exceções, sem dúvida. Uma vez o padre começou a falar bem das mães, uma senhora mandou um comentário todo agressiva, que a mãe dela não tratou bem, que onde já se viu ficar falando bem das mães. Aqui, claro que existe exceção, mas aqui nós estamos falando mãe no sentido materno, parecido com Nossa Senhora. Mas a mulher, ela vai na cozinha, ela esquenta um pouco a água, para a água que vai passar no rosto da criança não ser muito gelada. Ela vai ver, depois de 30 minutos, se a criança realmente descansou. Ela tem o coração naquilo que ela está fazendo. Então não se torna um peso. Então, para nós que somos cristãos, e um dos pontos principais é hábito. Para nós que somos cristãos, rezar não pode ser um peso. Rezar não pode ser um sofrimento. Rezar é um prazer. Rezar é conversar com Deus. Rezar é conversar com aquele que a gente ama. Participar de uma novena, acompanhar a novena, deve ser um dos momentos mais lindos do dia, que você se concentra, senta, não fica fazendo outras coisas. Faça com devoção, faça com amor. O padre está dizendo isso para falar de determinada determinação. Santa Teresa falava disso. Quando Teresinha ela tinha aproximadamente 14 anos, ela se decidiu: eu vou ser freira, eu quero ser religiosa. E aí o que ela tinha que fazer? Ela tinha que conversar com o bispo, porque ela não tinha idade. A idade canônica naquela época para entrar no convento era 18, 21 anos. Então ela tinha que conversar com o bispo. E o que ela fez? A história é muito interessante. Ela colocou uma roupa preta, toda preta, deu uma mexida, uma organizada no cabelo para parecer mais velha. Colocou uma roupa mais preta, deve ter amarrado muito bem o cabelo, fez tudo, foi lá falar com o bispo: olha, eu quero entrar no convento e tudo. O bispo falou: não tem autorização. Você não tem idade para isso. Tem que falar com o Papa. E aí tinha uma peregrinação na cidade dela. Uma peregrinação na região, na diocese. Ela se inscreveu na peregrinação. E naquele período era muito difícil falar com o Papa. As pessoas não podiam. Pessoas se aproximavam de audiência, como hoje era talvez para os presidentes, para os reis. As pessoas se aproximavam, recebiam a bênção e saía. E aí Santa Teresinha, quando ela foi receber a bênção, ela disse para o Papa: eu quero ser religiosa, eu quero ser carmelita. E o Papa: quantos anos você tem? 14. E aí ele disse: vamos entregar nas mãos de Deus, vamos confiar. Obedeça o seu bispo. E aí passou um tempo, ela recebeu uma carta que com 15 anos, alguns meses depois, ela poderia entrar no convento. Entrou e se santificou. Veja, quem ama, um sacrifício, um gesto de amor, é algo muito natural.
Depois que nós temos uma experiência e convicção de quem Deus é, que Deus é uma pessoa, amá-lo e servi-lo se torna algo muito natural. Que nada nem ninguém destrua, diminui, atrapalhe a sua fé. A razão de servirmos a Deus é Deus mesmo. A razão de amá-lo é Ele mesmo. E a medida de amá-lo é amá-lo sem medida, como dizia São Bernardo de Claraval. Por isso que você tenha uma determinada determinação. Que nada nem ninguém tire os seus olhos de Jesus. E um dia, a exemplo de Santa Teresinha, no céu, iremos viver eternamente com aquele que é a razão da nossa vida. E vamos dizer, valeu a pena. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus lhe ajude. Até o fim dessa novena, crescemos e nos santificamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todos os caminhos me trouxeram a você, quando tudo parecia sem saída. Os sinais dos tempos, desde que eu era criança, me levaram aos teus pés. Santa Teresinha das Rosas, dai-me uma flor como um sinal. Cumpre em minha vida tua promessa, leva-me a fazer a tua missão. Ajudai-me nas fraquezas, concedei-me esperança, acompanha-me na fé. Ajudai-me nas fraquezas, concedei-me esperança, acompanha-me na fé. Santa Teresinha das Rosas, dai-me uma flor como um sinal. Cumpre em minha vida tua promessa, leva-me a fazer a tua missão. Ninguém te invocaria em vão, Santa Teresinha. Ninguém te invocaria em vão, Santa Teresinha. Ninguém te invocaria em vão, Santa Teresinha. Santa Teresinha das Rosas, dai-me uma flor como um sinal. Cumpre em minha vida tua promessa, leva-me a fazer a tua missão. Santa Teresinha das Rosas, dai-me uma flor como um sinal. Cumpre em minha vida tua promessa, leva-me a fazer a tua missão. Leva-me a fazer a